Olá a todos, estamos aqui para falar a primeira vez no nosso programa Comer Ciência, tá? Então a gente está começando hoje, esse programa ele foi idealizado aí para que a gente fale sobre nutrientes, substâncias que tragam benefícios para a saúde ou que não tragam, tá? Tudo do ponto de vista científico. Então, muito importante a gente conversar aí sobre isso. Esse programa foi idealizado por mim, né, com a ajuda do meu filho, Rafael Augusto, que era, né, o meu principal aí consultor e crítico do YouTube. Então, a gente está muito feliz de começar hoje, toda segunda-feira, às 8h30, e eu espero sugestões aí de vocês para a gente falar sobre isso. Então, muito importante, né, a gente entender que todos os dias nós somos bombardeados aí por uma série de propagandas falando de um alimento ou de outro, em termos de que ele realmente nos ajude, né, para que a gente perca peso ou para que a gente tenha uma melhor resposta ao câncer, né, isso vai variar muito de, ah, mês, de data, e muitas vezes esses alimentos eles aparecem e depois desaparecem ao longo desses dias. Por que que eles desaparecem? Porque não funcionam, tá. Então pra pessoa que não trabalha na área de saúde, ou que não trabalha como pesquisador, às vezes é muito difícil entender se aquilo realmente funciona ou não, e ele vê profissionais falando que funciona. E hoje a gente vai falar especificamente, né, de água morna. Por que que água morna? Porque muita gente entende que a água morna, né, você usando, você emagrece com ela. Então vamos começar aqui? Então a água, ela é extremamente importante para a gente, tá? Ela serve para hidratar o músculo, ela serve para hidratar nossas células, ela serve também, né, para fazer com que a gente tenha, né, ah, um sangue aí funcionando de forma mais adequada, a gente consiga ir no banheiro, né, para a gente evacuar, eu preciso que as fezes estejam bem hidratadas. Então, muitas vezes a pessoa fala: "Ai, o meu intestino é super preso", mas ele é preso por quê? Ele é preso porque você não toma água de forma adequada, né, então isso é muito importante. E aí, quando a gente bebe água, quando a gente nós temos, né, uma função aí de hidratar ao máximo, né, nosso organismo, e a gente também produz líquido. Então a gente produz saliva, a gente produz suco gástrico, a gente produz bile, a gente produz aí líquidos no intestino, né, o pâncreas também produz líquido, e a gente produz cerca de 7.000, né, ml, 7 litros de líquido por dia. Só que o nosso intestino, ele absorve cerca de 9 litros. Então faltam 2 litros de água da gente conseguir, né, se adaptar aí para conseguir hidratação. Por isso que a gente fala de beber pelo menos 2 litros de água por dia. E quem não tem sede tem que se acostumar, a água é hábito, então ela é muito importante. Então a gente não pode tirar a importância da água, né. Hoje a gente vai falar de água morna, mas a gente vai voltar a falar de água muitas vezes, porque tem várias receitas que envolvem água, né, água com limão, água com quiabo, água fria, água alcalina, então a gente vai falar outras vezes de água sim, tá. Então vamos ver aqui, ó, além dessa água, o que que a gente tem, né, de importante aí? Vamos falar de água morna. Então por que que a gente está falando de água morna hoje? Porque se fala de tomar água morna de manhã, né, e essa água não é tão morna assim, né, o grau que você indica aí nas redes sociais, né, nas mídias de busca, é entre 29 e 36 graus, e que essa água deve ser tomada em jejum, antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar, e que isso leva a emagrecimento. Então, a primeira coisa, né, quando eu fui pesquisar nas plataformas aí de ciência sobre água morna, e a gente tem a plataforma que é a principal em termos de saúde, é o PubMed, ele não aparece, ele aparece pouquíssimos estudos. Então, a gente tem 10 estudos aí dizendo sobre beber água quente, né, e emagrecimento, só que a hora que a gente vai olhar não é beber água, é sim você desidratar, né, você ficar às vezes numa sauna, em alguma algo assim, né, então não é beber água. E quando você fala só de beber água quente, tem 36 estudos, mas não tem relação com emagrecimento. Ou seja, eu não tenho nenhuma evidência científica de que beber água morna funciona
da perda de peso. A gente vê aqui, eu peguei nos últimos 10 anos, né, então a gente tem aí de 2014 a 2024 alguns estudos, mas são pouquíssimos, a hora que a gente tria, então isso não tem evidência científica. Mas aí alguém vai me falar: "Ah, mas eu faço isso, eu tomo essa água morna, para mim funciona, eu perdi peso com isso, conheço gente que perdeu peso tomando água morna", mas isso pode ser um efeito que a gente chama de efeito placebo. A gente vai falar muito de efeito placebo aí todas as segundas-feiras. Então, o que que é o efeito placebo? O efeito placebo é quando eu uso alguma coisa, que pode ser água, e eu sinto melhora de sintomas. E em alguns casos você vê até a cura. O efeito placebo ele pode funcionar em 30% das pessoas, né? Mas ele não funciona para todo mundo. Então é exatamente isso que a gente vê, né, quando você faz estudo de uma medicação, ela tem que funcionar para mais de 30% das pessoas, para a gente ter certeza que essa medicação funciona. Então, muitas vezes o que a gente tem de notícia aí na internet, nas mídias, é o quê? É algo que tem um efeito placebo, que funcionou para algumas pessoas, mas a hora que a gente vai estudar, não funciona. Mas se você quiser tomar, continuar tomando sua água morna, porque você se sente bem, né, então você achou que perdeu peso, mas olha para trás, você só fez isso? Você não diminuiu a sua ingestão de alimento, você não começou a fazer exercício, você não está fazendo outro tratamento, às vezes não foi a água morna que funcionou. Em termos de ciência, a gente não tem evidência científica nenhuma, né, sobre água morna, mas para você ela realmente pode funcionar. Então, acho que é muito importante a gente ver isso, entender o que funciona, o que não funciona. Eu vou aceitar muito que vocês mandem para a gente aí alguma coisa que vocês queiram saber, eu vou fazer essa pesquisa para vocês, vocês não precisam fazer a pesquisa, e a gente vê se realmente tem evidência científica, tá? Então, não caiam nessas propagandas, muitas vezes a gente tem muita propaganda e pouca evidência, para você não deixar de fazer um tratamento que realmente funcione. Emagrecer é extremamente difícil, principalmente para quem tem obesidade, então o que vale de dica aí é procurar um profissional, né, para te dizer se realmente isso funciona ou não funciona e tratar você da forma mais adequada possível. Tá bom? Então, queria agradecer muito vocês aí sobre isso. Participem toda segunda-feira às 8h30, eu vou estar aqui para falar disso e, infelizmente, a gente não tem nenhuma evidência de que água morna emagrece. Então, não perca tempo com isso, ou se você realmente achar que vai funcionar, está funcionando para você, continue, não tem nenhum prejuízo, porque tomar água é bom. A gente precisa tomar aí pelo menos 2 litros de água por dia, mas o tratamento do emagrecimento realmente é um tratamento que precisa de um acompanhamento multidisciplinar, de especialistas e de tudo isso. Tá bom? Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Espero que vocês acompanhem o Comerciência, porque realmente a gente precisa aí de muita coisa com evidência científica, né, no nosso dia a dia. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso. Tá bom? Queria agradecer, chamar vocês para assistir o próximo episódio na semana que vem, que a gente vai falar sobre gengibre, tá? A gente não vai ficar falando só do que não funciona, a gente vai falar também do que funciona. Muito obrigada. Obrigada por ser meu filho amado, meu maior crítico, meu maior apoiador em todos os momentos. Onde quer que esteja, espero que tenha gostado de ter visto o nosso primeiro programa. Um grande beijo para vocês.